Um oferecimento Oi Soluções, porque faz sentido a transformação digital do seu negócio. Deu tilt? A gente explica. Esse é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. E eu sou Ricardo Cavallini. Vamos conversar? Depois de Steve Jobs, temos uma nova Madonna no Vale do Silício, que é o Elon Musk. E com a sua empresa a SpaceX, ele conseguiu reduzir muito o custo para enviar coisas para o espaço, né? E aí ele montou a divisão Starlink e ele está mandando centenas e vai mandar milhares de satélites para o espaço. Isso vai ter um impacto muito grande para várias indústrias e segmentos. Isso pode também trazer uma gama de novos serviços muito interessantes para todos nós, meros mortais, incluindo aí uma opção de banda larga mais barata. E hoje, para discutir esse assunto com a gente, eu trouxe o Carlos Nazaré Marins. Ele é doutor em engenharia elétrica, mestre em telecomunicações, é diretor do Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, e diretor da divisão de telecomunicações do Departamento de Infraestrutura da Fiesp. Carlos, bem-vindo. Prazer estar aqui com você. Prazer é meu. É muito bom falar de um assunto que é tão antigo e tão velho e que, de repente, é tão novo, né? Sem dúvida. Satélite sempre foi um tema muito, né, interessante, despertando muita curiosidade em todos os jovens e todos os profissionais de tecnologia, embora já exista há mais de 60 anos. A gente está aí no mercado bem consolidado, um mercado que já ofereceu diferentes tipos de serviços em diferentes áreas, mas que, por mais que a gente imagine que tudo se esgotou, na verdade a gente descobre que surgem coisas novas a cada dia e satélite está dando amostra disso, né? Carlos, o que dá para colocar no satélite, né? Assim, a gente tem uma quantidade hoje, falando de internet das coisas, de sensores e câmeras e uma quantidade infinita de coisas que dá para a gente trabalhar. Tudo isso dá para a gente mandar para o espaço. Esse satélite ele poderia ter praticamente qualquer tipo de sensor e qualquer tipo de inteligência, correto? Sim, sim. Existem algumas limitações naturais no que diz respeito a peso, ao uso de tecnologia, a recursos, porque muitas vezes você não consegue ter a mesma implementação no satélite, justamente em função dessas questões ligadas à dimensão e peso. Mas muita coisa pode ser implementada através de satélites. O Elon Musk já mandou centenas, né? A última vez que eu pesquisei o número, lá, 420 satélites, esse número está crescendo rapidamente. Na primeira etapa, eles querem chegar em 1584, né? Então, mas essa primeira etapa seria uma primeira etapa de teste, né? O que eles estão planejando mesmo são 12 mil e eles têm autorização para lançar 42 mil. Agora, você tem também a Amazon, né, da Blue Origin, que está lançando lá, eu não sei falar o nome do projeto Kuiper, sei lá como é que fala isso, mas também vão lançar, sei lá, 3 mil e pouco. Você tem aquela europeia que já lançou 70 e poucos e quer lançar mais 600, 700. Ou seja, nós estamos falando que em uma década a gente vai passar de, sei lá, 3, 4 mil satélites, talvez para 50 mil. Não vai ficar apertado lá em cima, Carlos? Agora, na pandemia, a OneWeb, que é uma empresa que também se propõe a criar constelações para acesso à internet em banda larga, ela passou por um baque, né? Ela está tendo dificuldades aí de manter os investimentos e, consequentemente, manter o seu projeto com a velocidade inicialmente planejada. Eu acredito que muitas dessas empresas elas tendem também a fazer acordos comerciais. A operação de uma frota tão grande de satélites não é simples. E a reposição desses satélites ela deve acontecer constantemente, porque o tempo de vida, quanto mais baixo o satélite está com relação à sua órbita, quanto mais próximo da Terra, menor é o tempo de duração do satélite em órbita. E, consequentemente, tem que existir aí reposições ao longo da sua operação. Isso faz com que, mesmo com a redução do custo, que a gente tem visto de forma bastante significativa, esta operação não é uma operação simples e uma operação barata. A minha pergunta é em relação a se vai ficar apertado, porque assim, ainda que você tenha órbitas diferentes, a hora que você começa a falar de 40, 50 mil satélites de baixa altitude, tem um limite para isso físico. Esse limite ele é muito maior do que 50 mil satélites ou já começa a ficar apertado nessa história? Não, é muito maior, né? A grande dificuldade que todos imaginavam, né, no passado era a alocação de satélites na órbita geoestacionária.
que é aquela órbita que permite que o satélite ilumine uma determinada região da Terra durante todo o tempo. O que você quer dizer é que ele fica como se fosse fixo, né, em relação à Terra. Então, se ele está em cima da minha cabeça, ele estará sempre em cima da minha cabeça. Exatamente. Esses satélites, eles ficam sobre a linha do Equador. Então, consequentemente, você só consegue essa condição de operação se ele estiver sobre a linha do Equador. Para essa região, né, que o pessoal chama de cinturão de Clark, né, existe uma limitação. Todas as empresas de satélites, elas lutam para manter suas posições e, consequentemente, ter aí condições de operar com esse tipo de solução. Mas para as órbitas baixas e órbitas medianas, aí existe um espaço muito grande. Agora, se a gente colocar indiscriminadamente, a gente corre o risco de causar problemas futuros, né? Um deles é a crítica que tem sido feita pelos astrônomos no que diz respeito à observação do espaço, né? Essa primeira leva do Musk, você conseguia ver claramente as luzinhas, né? Você teve, inclusive, gente achando que era nave espacial, enfim. Ele comentou que eles iam ter uma camada para refletir menos o Sol e eles também iam aumentar um pouquinho a órbita e queria melhorar um pouco isso. Ainda assim, mesmo que seja um pontinho escuro, a hora que a gente está falando de 12 mil, 15 mil satélites, isso deve atrapalhar a astronomia, né? Sem dúvida, impacta. Embora eles estejam comentando do DarkSat, né, que seria o satélite aí com essa preocupação do reflexo, né, de refletir a luz do Sol, impacta. Agora, existe um espaço ainda muito grande para se ocupar, né, com satélites. A gente ainda está muito distante de possíveis danos significativos no que diz respeito à pesquisa. E um outro aspecto também, que vale a pena ressaltar, é que hoje se fala em 12 mil, 42 mil, mas bem possivelmente as técnicas de comunicação e até mesmo as capacidades de satélite, né, nos tragam a números menores, porque aí o custo da operação diminui, né? Ao longo dessa história de satélite, a gente já viu algumas empresas que tentaram ter comunicações, tentaram oferecer comunicações, né, de maneira global, usando satélite, o Iridium, a Globalstar, né? E todas elas esbarraram justamente no custo de operação, porque as redes terrestres acabam oferecendo os custos menores. Eu queria ainda falar sobre essa questão dessa poluição, né? Qual que é a vida útil de um cara como esse? Porque, tudo bem, esses de baixa órbita, eles não vão ficar gerando lixo no espaço, né? Porque hoje você tem, sei lá, 130 milhões de detritos no espaço, de pedaços de peça ou satélites velhos. Esses caras de baixa órbita, a hora que ele para de funcionar, ele cai na Terra. Mas, assim, essa queda é controlada ou não? Não, normalmente eles nem chegam a atingir a superfície terrestre. Quando eles ingressam na atmosfera, eles são incinerados, porque o atrito, né, com a atmosfera, com os gases, é tão grande, né, que ele acaba aumentando demais a sua temperatura e é incinerado. Como acontece, né, com alguns casos, né, facilmente percebidos das estrelas, dos meteoritos que entram na Terra, né? A gente vê aquele facho de luz justamente porque ele está incinerando, né? Ele está pegando fogo. Então, isso vai acontecer também. Mas não sobra nada dessa história ou não? Ou a gente corre o risco ainda de tomar uma moedada, porque assim, você pegar uma moedinha de metal caindo do espaço, né? Sem dúvida. O risco é grande também, né? O risco é muito pequenininho, sabe? Dizer que não acontece, né, é um exagero, porque os materiais, eles são completamente destruídos se a temperatura for muito elevada. A temperatura fica muito elevada realmente, mas a composição do satélite pode interferir, ou seja, dependendo do material utilizado, pode cair alguma coisa, né, na Terra. Agora, toda essa operação é acompanhada de um requinte tecnológico muito grande, né? Uma operação como essa não pode ter falha no que diz respeito a atingir alvos na Terra ou atingir os usuários de forma inadequada. E aí a mesma preocupação que vai existir com o lançamento vai existir também, né, para a retirada desse satélite de órbita. Afinal de contas, um satélite, ao sair de órbita, não pode interferir, né, na superfície terrestre e também não pode interferir em outros satélites que estão na vizinhança, né? Então, vai ter sempre um controle aí para consumir o final do combustível do satélite para que a sua retirada de órbita seja feita de forma segura. Deu tilt, volta já!
Para a sua empresa passar pela transformação digital com profissionais trabalhando em qualquer lugar, conte com a Oi Soluções e suas ferramentas de telecom e TI. Oi Soluções, porque faz sentido a transformação digital do seu negócio. Agora a gente está falando muito sobre constelação de satélites, né? Por que precisa dessa quantidade absurda? É porque esses caras estão querendo fazer uma internet no espaço, né? E aí acho que também entra uma discussão boa de quem é que paga essa conta, né? No caso do Elon Musk, muita gente acredita que vai ser o mercado financeiro. O que acontece hoje? Cerca de 80% das operações em bolsa de valores são feitas por robôs. E esses robôs tomam decisões em milésimos de segundo, né? Então qualquer demora na hora de agir tem um impacto muito grande de grana, de lucratividade para esses caras. E aí você pegar hoje uma empresa no Japão que queira falar com uma empresa nos Estados Unidos, né, uma bolsa americana, ou esse cara vai ter que alugar um escritório e botar o servidor dele ali nos Estados Unidos, ou ele vai fazer isso por fibra ótica, mas passando por cabo submarino, esse caminho que esses cabos percorrem, né, dando volta em continente e tudo, e passando por um monte de conexões, porque não é um cabo de ponta a ponta, né, ele passa por algumas conexões, isso vai gerando atraso de alguns milésimos de segundo. Quem é gamer, né, quem joga videogame entende bem isso, né? Uma coisa é a velocidade, outra coisa é a latência, né? Ou seja, fazer uma analogia aqui, um caminhão e um navio, ambos conseguem carregar muita carga, mas um caminhão é mais rápido para chegar do que um navio, né? Com esses satélites, como a informação ela é passada pelo vácuo, né? Essa luz ela tende a ser 50% mais rápido do que passando na fibra ótica. Ainda que você tenha que subir para o satélite e descer do satélite a informação, esses caras acreditam que vão conseguir eliminar alguns milissegundos nessa comunicação, né? E com isso o mercado financeiro pagaria rios de dinheiro para ter uso disso. Mas a melhor promessa, Carlos, que eu queria escutar de você é em relação à internet livre ou muito barata. Isso pode ter um impacto muito grande, né? Porque a população mundial ainda não tem acesso à internet, se a gente for considerar a população como um todo. Eu acho que a grande ambição quando se constrói uma constelação tão grande é justamente oferecer banda larga para um número cada vez maior de pessoas e, consequentemente, em locais mais distantes, locais mais ermos, né, onde você tem uma baixa densidade demográfica. E muitas vezes o serviço terrestre não se sustenta, ou seja, não consegue ser coberto pelos usuários que são em número pequeno, mas numa constelação de satélite isso seria possível. Eu acho que o grande ganho que uma grande constelação, né, como essa traz é a possibilidade de você levar internet para todo e qualquer lugar do mundo. E essa é a ambição deles, né, justamente levar a internet para todo e qualquer, né, habitante da Terra. Agora, Carlos, para isso acontecer, isso obviamente tem um impacto gigantesco. Você pega mesmo no Brasil, a internet ainda não é para todo mundo, né? A gente tem uma penetração alta. Nós estamos falando de 70%, ou seja, tem uma quantidade grande de pessoas que ainda não têm acesso à internet. Mas qual é o custo? Assim, eu vou precisar ter uma antena para acessar esse satélite. O custo dessa antena ele é alto, esses caras não divulgaram ainda, né? Mas precisa ser alguma coisa barata para que... Não adianta você falar assim, pô, te dou acesso gratuito, mas você precisa gastar uma fortuna para ter um aparelhinho que vai conseguir falar com a gente, né? Esse custo ele tem como ser muito barato, ele tem como ser bastante reduzido, mas vai depender muito da escala. Ou seja, dentro do plano de negócios de uma companhia como essa, existe a visão de que se a escala de usuários não for, né, elevada, você não consegue viabilizar, porque você gasta muito com a infraestrutura imaginando que milhões vão comprar, né, o acesso. E aí, consequentemente, é como, por exemplo, a televisão por assinatura via satélite. A televisão por assinatura via satélite, ela conta com uma estrutura que custa bilhões, mas dividida por milhões de usuários, o custo do satélite em si é pequeno. Agora, o que impacta na decisão de se instalar uma televisão por assinatura é o custo final de operação do serviço. Por esse motivo, é necessário que a antena seja uma antena pequena, de 60 centímetros, 45 centímetros, que o set-top box, que é a caixa que fica na sua casa, seja uma caixa barata, né? Então, essa infraestrutura de satélite, ela deve contar com uma estrutura de usuário terrestre bem baratinha, no intuito de fazer com que viabilize a operação nas mais diferentes localidades ao redor do globo.
Agora, para isso é importante que no plano de negócio já leve em consideração a fabricação dessas unidades em alta escala. Como nós estamos falando de internet gratuita ou muito barata para populações carentes, eu acho que pode ter, inclusive, a ajuda de países e organizações para prover isso, porque vai ser muito mais barato do que você ficar instalando antena ou passando cabo, enfim. Eles não Agora, noticiaram nada ainda, né? Mas falam que na operação que vai começar no Canadá e no norte dos Estados Unidos, o preço da assinatura seria aí por volta de $80, que é o equivalente a uma assinatura de banda larga, né, nesses dois países. Esse preço ainda é alto. mas esse preço eles estão divulgando mediante a você ter uma banda larga de altíssima qualidade, né? Sim. Nós estamos falando aí, eles prometeram aí 1 giga, enfim, nos testes não chega nem perto disso, mas acho que a partir do momento que você tem satélite rodando o mundo inteiro, você tem flexibilidade para trabalhar isso de uma maneira bastante flexível, né? O quanto que você disponibiliza de taxa para cada um dos usuários pode ser trabalhada, né? Em termos sistêmicos, isso é totalmente viável. E aí diferenciar, né? Ainda que não seja uma telecomunicação celular, como é a telefonia celular, né, como são dos smartphones, você também tem a limitação por satélite. E aí, no caso de você oferecer essa banda larga para quem mora em São Paulo, você pode cobrar mais caro, porque você também tem um limite de uso ali. Agora, o cara que está ali no interior, você pode oferecer um custo mais barato, né? Você também tem essa flexibilidade, imagino. Sem dúvida. A rede vai ser construída no intuito de oferecer diferentes planos, né? Normalmente, quando se institui um serviço como esse, existe a possibilidade aí de fazer um escalonamento do tipo de uso e, consequentemente, oferecer diferentes possibilidades de custo, né? Agora, você tá utilizando uma rede mundial lá no espaço. Isso é legal também para governos autoritários, né? Quer dizer, não é legal para eles, mas para o mundo é legal porque você passa a prover internet em regiões como Cuba ou China, que tem um controle muito grande em relação à internet e que vai ser difícil do governo legislar sobre isso, né? Tudo bem, eu não vou nem comentar que China é um mercado muito relevante para a Tesla, então talvez o Elon Musk não queira entrar nessa história, mas a gente pode ter um concorrente dele que vai prover internet para qualquer cidadão do mundo, né? Isso é legal também, né? Eu acho que nós temos que imaginar daqui para frente comunicação chegando a todas as localidades, né? Porque a gente já identificou que com comunicação você consegue melhorar a educação, com a educação você consegue aumentar o número de oportunidades para todo mundo que desfruta de acesso. E eu acredito que essa é uma tendência, independentemente dos países e dos blocos políticos ou econômicos. Eu acho que o grande desafio dos próximos anos com tecnologia satelital ou com tecnologia 5G, vai ser justamente prover para a população acesso à comunicação, e comunicação de qualidade. O que há 30 anos atrás não era encarado como um item básico, né, das famílias, hoje a gente, né, já enxerga a internet como sendo gênero de primeira necessidade, né? Não dá para imaginar as pessoas desconectadas de um mundo tão frenético e tão rápido como hoje, né? Sim. O Carlos, você estava me comentando sobre, a gente estava falando sobre a antena, né, sobre o acesso. Agora, vai rolar acesso móvel? Uma coisa é eu colocar a minha anteninha ali como se fosse uma TV por assinatura, outra coisa é eu poder, por exemplo, eu tenho 2 famílias de amigos que moram em barco, né, e viajam pelo mundo. E esses caras não têm internet porque a internet via satélite é muito cara, né? Vai rolar internet móvel? Eu acredito, né, que o grande atrativo nos próximos anos seja justamente acesso com mobilidade. Todo mundo quer ter mobilidade. Consequentemente, as redes de satélite, elas têm essa possibilidade, porque como elas abrangem, no caso de uma constelação como essa, uma área muito grande, ela dá a possibilidade de você, né, ter mobilidade, né, e, consequentemente, fazer uso de acesso móvel. E esse vai ser o grande apelo, né? Então, a gente pode se preparar, porque essas redes elas vão prover tão logo que tão logo sejam feitos os testes sejam realizados com sucesso, tanto a possibilidade de fazer acesso fixo como também acesso móvel. Legal. Isso entra numa questão que é a concorrência de mercado, né? Você comentou, por exemplo, de TV por assinatura, que já está rolando uma concorrência muito grande com a própria internet, né? Os Netflix da vida. Mas
quando a gente começa a falar mesmo de internet fixa, né, de banda larga fixa, a gente já tem um impacto nas teles hoje, nas telecoms, né, as empresas de internet hoje. Seja acesso rural, seja a internet das coisas, né? Agora, se a gente fala também de prover acesso móvel, essa concorrência vai ficar muito boa, né? Ah, sem dúvida. Eu acho que daqui para frente, né, a gente não vai ter um único tipo de tecnologia, um único tipo de serviço viabilizando o acesso. Daqui para frente, a gente vai ver diferentes tecnologias, diferentes soluções viabilizando o acesso e, consequentemente, provendo diferentes tipos de serviço para diferentes aplicações. Então, a gente vai ter um mundo cada vez mais plural. Seja Starlink ou qualquer outro, se a gente vai ter também comunicação móvel, a gente pode resolver, por exemplo, o problema de caixa preta de avião, né? Daria para ser uma caixa preta em tempo real, do avião ficar mandando essa informação para um servidor e a gente conseguir ter um controle desses aviões em tempo real, né? Porque hoje você tem, quando o avião está no meio do mar lá, você não sabe o que está acontecendo. Já existem sistemas de satélite que provêm esse tipo de solução, esse tipo de conexão, né? Existe uma rede mundial chamada Inmarsat, né, que permite essa conexão, né? Inclusive, já existem várias companhias aéreas que fazem essa conexão através de satélite e conseguem registrar, ter o registro aí completo, né, do voo e das informações que estariam na caixa preta. Essa tecnologia já está presente. Agora, com aumento do número de satélites, com aumento do número de provedores de serviços, aí o custo, bem possivelmente, né, reduz e, consequentemente, as soluções aumentam e torna o serviço mais comum, né, não só para uma ou outra operadora, mas para todas as operadoras aéreas aí ao redor do mundo. Legal. Que outros tipos de serviço podem aparecer, Carlos? Seja nessa leva nova de satélites aí, ou seja nas próximas, agora que o custo vai estar mais acessível? Eu acredito que pode surgir muito serviço voltado para agricultura, né, para monitoração de plantio, né, para identificação de pragas, né. Existe também uma possibilidade de ajudar muito na parte logística. Hoje, comunicação via satélite já ajuda muito no rastreamento de frotas, né? E aumentando o número de opções no mercado, você pode ter um maior número de frotas rastreadas. Consequentemente, você vai ter aí maior segurança para transporte de valores, transporte de cargas, transporte das mercadorias que trafegam aí ao redor do mundo. A partir do momento que a gente vai ter essa quantidade de satélites e as pessoas, querendo ou não, passando por esses satélites, isso também abre possibilidades de hacking, né? Dessas pessoas, de alguma maneira, estarem fazendo hacking nesses satélites. Esse é um risco que existe, né? Segurança cibernética, ela está presente agora em tudo quanto é dispositivo, né? A gente percebe que a segurança cibernética, hoje, ela ainda está muito distante da população como um todo, mas ela é uma necessidade premente para os próximos anos. Todo elemento de conexão, todo elemento que captura dados e coloca à disposição, né, essas informações numa determinada rede ou numa determinada infraestrutura de comunicação, ela tem que ser protegida, né? Da mesma forma que existe uma necessidade de proteger as redes terrestres, também vai existir a necessidade de proteger as redes satelitais. Então, segurança cibernética é um fator decisivo, né, para o sucesso não só das redes satelitais, mas para as redes terrestres nos próximos anos. E quem regula essa história? Porque assim, lá obviamente, você tem nos Estados Unidos, você tem o FCC, né? Mas esse cara está regulando a frequência em cima dos Estados Unidos. A partir do momento que você tem o espaço, quem é que manda nessa história? Porque o que acontece hoje, daqui 10 anos, se a gente começar a ter startup mandando satélite para o espaço, isso vai virar uma bagunça. Existe a União Internacional de Telecomunicações, né? E para você operar esse tipo de serviço, você tem a necessidade de fazer o licenciamento dessas frequências em organismos nacionais e internacionais. Então, para um lançamento de satélite, por exemplo, existe aí a preocupação de que não só esse satélite esteja, né, devidamente autorizado pelos países, mas também pelas organizações internacionais. A União Internacional de Telecomunicações é responsável por esse processo, né? E nós vamos precisar de regras novas para essa história ou não?
Porque a hora que você tem, sei lá, poucos países mandando satélite, as regras, na verdade, são impostas pela limitação, né? A hora que você tem isso muito disponível, né, talvez a gente precise de regras novas, do que pode, o que não pode, o que se deve, o que não deve, envolvendo inclusive questões éticas, imagino. As regras e as normatizações em telecomunicações, elas são dinâmicas, né? À medida que as novas tecnologias vão surgindo, as normas elas vão se adaptando. Muitas delas nascem antes de uma determinada tecnologia ser implementada e outras acompanham o avanço tecnológico. Mas isso é uma constância, né, no mundo, né? E acredito que nos próximos anos esse ritmo também vai continuar existindo, né, de atualização, né, das normas, das normatizações, da legislação de telecomunicações ao redor do planeta. Ô Carlos, e esse futuro já chegou, né? O Starlink já está fazendo o teste, já está rodando a internet, ainda aqui numa região limitada, Estados Unidos, Canadá, com, sei lá, 400, 500 satélites, mas nós estamos falando aí de ano que vem, isso já está disponível para o mundo inteiro, certo? Eu acredito que o ritmo, né, eu ainda não vi resultados práticos do desempenho dessas redes, né? Eu acho que esses resultados, quando publicados, né, eles vão aí estimular investidores, novos investidores, né, vão estimular empresas a se tornarem parceiras para viabilizar a comercialização ao redor do mundo. Mas seria muito importante que nos próximos meses nós tivéssemos a Starlink publicando os resultados, informando quais, né, os desempenhos alcançados pela rede e, consequentemente, qual a visão dos usuários que estão acessando essa rede nesse momento experimental, no intuito de realmente deixar claro quais são as propostas do sistema. Eles prometeram 1 GB de velocidade e uma latência de 25 a 35 milissegundos. Eu sei que isso é muito técnico, mas para a galera que é gamer, essas coisas, conhece bem essas medidas. Agora, nos testes atuais, ainda que eles tenham um contrato de no disclosure, né, de sigilo, você já tem uma galera postando. Então, eu vi alguns resultados que vão de 11 a 60 megas, né, de download, 5 a 18 de upload e com uma latência de 31 a 94, que são resultados piores do que eles prometeram, mas lembrando que não só a tecnologia pode melhorar muito, né, a tecnologia de fazer esses satélites conversarem e direitinho, mas como eles têm uma quantidade muito baixa de satélites. E outra coisa, esses testes são testes de acesso que a gente usa na nossa internet, aqui aquele speed test, aquela coisa. Então, nós estamos falando dessa latência, não ser a latência do satélite de ponta a ponta, mas também conversando com o servidor local. Então, eu imagino que se a gente tiver um caso de ponta a ponta, esse número vai melhorar bastante. Os números são animadores, ainda que sejam longe de chegar no que eles prometeram, né? O importante é a empresa tornar público e colocar os parâmetros que ela utilizou para fazer as medições, porque aí deixa de ser um comentário, né, e passa a ser aí uma comprovação dos resultados obtidos, né? Eu acho que isso vai definir muito, né, o ritmo do projeto e, consequentemente, o ritmo da expansão das constelações, né, nos próximos anos. Mas você está animado com esse futuro, Carlos? Sem dúvida. O futuro tecnológico acho que é muito promissor. Eu acho que a gente tem que imaginar um mundo cada vez mais conectado para que surjam mais oportunidades. Quando a gente fala em telecomunicações, independentemente dela ser via satélite ou terrestre, usando 5G, fibra ótica, e tudo aquilo que nós temos aí no dia a dia, avançando numa velocidade cada vez maior, o mais importante é conectar pessoas. Conectar pessoas e trazer oportunidades para todos que fazem parte dessa grande aldeia global. Legal, Carlos. Eu também estou muito animado com esse futuro. Espero que ele chegue rápido, que a gente tenha mais opções, aí, não só para pessoas que hoje não têm acesso à internet, mas também para empresas, né, empreendedores, para criar soluções novas, serviços novos, não só no Brasil, mas pelo mundo inteiro. Obrigado. Nada, eu que agradeço pela oportunidade de conversar aqui com vocês. Para mim é sempre um grande prazer poder falar de tecnologia. Maravilha. Um abraço. Um abraço. E no nosso site, uol.com.br/tilt/podcast/deu-tilt, você vai encontrar nomes e referências de coisas que a gente recomendou aqui no nosso podcast. Deu Tilt tem a apresentação de Ricardo Cavallini, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Fabiana Ushinaka e Juliana Carpanês.